Pessoal, muito boa noite, obrigado por estarem aqui presente. Hoje o tema será ácido hialurônico e a sua aplicação no sistema músculo-esquelético. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e trabalho especialmente com um carinho muito grande pela articulação do quadril. E hoje estamos aqui com um grupo do Meu Quadril, que vocês já conhecem, Bruno Rabelo, Inácio Ventura, João Lopo e Davi Guzmão, e temos uma convidada muito especial hoje, que foi a professora de todos nós, ela é engenheira química, a professora Maria Helena. Então aqui eu vou já mudar aqui o vídeo para vocês conhecerem a professora Maria Helena. Vou fixar aqui na telinha. Professora, eu vou pedir para a senhora ir se apresentar para o pessoal que está lhe conhecendo agora aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com esse grupo tão importante em doenças musculoesqueléticas, principalmente um grupo de quadril. Espero contribuir com alguns conceitos, responder algumas perguntas sobre ácido hialurônico. Joia, maravilha. Professora, uma das perguntas, assim, já que eu gostaria de lhe fazer é como que a senhora, fazendo engenharia química, foi se envolver com o trabalho com ácido hialurônico? O que levou a senhora aí para esse lado aí dos trabalhos com ácido hialurônico? Então, o nosso laboratório, na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, trabalha com processos biotecnológicos, ou seja, produtos advindos do material biológico. E o ácido hialurônico, ele possui uma gama enorme de aplicações médicas, na área médica, na área de cosméticos, e por isso, devido a essa importância, nós começamos, há cerca de uns 20 anos atrás, a estudar a produção e, mais recentemente, a purificação do ácido hialurônico. Então, ligado à parte das aplicações médicas, as aplicações ortopédicas, há 10 anos atrás, eu tive uma lesão de menisco e fui tratada com muito sucesso com a medicina regenerativa, que associou o plasma rico em plaquetas com ácido hialurônico. Então, eu convergi as minhas pesquisas do ácido hialurônico também, mais recentemente, para essa linha de aplicações musculoesqueléticas. Joia, então a senhora sentiu na própria pele, assim, o efeito do ácido hialurônico, literalmente, professora? Sou paciente de sucesso. 10 anos, meu joelho é ótimo. Joia, que maravilha. Eu peço perdão para os meus amigos aqui que eu esqueci de pedir para eles dar um oi pro pessoal aí, então comece aí pelo João. Olá, pessoal. João Lopo, Belo Horizonte. O Inácio. Boa noite, Inácio Ventura de Brasília, e queria dar as boas-vindas aí à professora Maria Helena, que realmente vocês estão tendo a oportunidade de ver uma lenda falar aqui hoje. E o Bruno. Rabelo, Rio de Janeiro, professora, prazer ter a senhora conosco. Professor, então gostaria de lhe pedir assim para a senhora dar uma introdução aí dos seus tópicos, que a professora fez a gentileza de separar alguns tópicos para falar para a gente, e comentar aí um início sobre o ácido hialurônico até para esse público que não tem muito conhecimento, e tem uma parte que conhece do sexo feminino, que já conhece mais na estética, né? Mas a senhora fez aí algumas anotaçõezinhas que gostaria de falar alguma coisa para a gente já numa introdução, se... Isso, exatamente. Então, olha, o que eu diria aqui, para introduzir, é que, como nós sabemos, o ácido hialurônico produzido no nosso organismo, ele está dissolvido no nosso líquido sinovial, que é o líquido que circunda as nossas articulações. E ele também forma parte da matriz extracelular da cartilagem hialina.
Então, em uma articulação sadia, o ácido hialurônico é o fluido lubrificante e amortecedor das nossas articulações. É o fluido também hidratante das nossas articulações, por isso daí um grande potencial, um grande uso aí na área também estética e de cosméticos. Hoje todo mundo quando vê um cosmético com ácido hialurônico, é um cosmético que tem realmente uma função diferenciada. Então, quando a articulação está doente, com a osteoartrite, por exemplo, o que acontece? O ácido hialurônico, ele mudou a sua estrutura, ele mudou a sua concentração. Então, os tratamentos que usam o ácido hialurônico exógeno usam esse ácido hialurônico produzido por bactérias, por fermentação, e por isso que esse ácido hialurônico, ele tem as mesmas propriedades que o nosso ácido hialurônico endógeno. Isso já foi comprovado. Ele não vai repor o endógeno, mas ele vai melhorar a dor e a função. Joia, maravilha. Acho que foi uma ótima colocação assim para o pessoal saber, né, que o nosso corpo ele tem ácido hialurônico dentro dos tecidos, como a senhora falou, na matriz cartilaginosa, e ele também está presente principalmente no líquido sinovial de todas as articulações sinoviais que tem essa lubrificação, né, professora? É. Ele que dá o amortecimento e essa lubrificação através da hidratação nas nossas articulações. E também a gente viu aí já em artigos que pessoas que têm artrose, elas vão tendo uma concentração diminuída de ácido hialurônico no líquido sinovial, né? Pois é. Então, com essa redução da concentração e também a modificação da massa molecular desse ácido hialurônico, é necessário a aplicação local para que haja melhora da dor e a melhora da função, né? Ótimo. Pessoal, fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e comentar para a professora também, fiquem à vontade, tá? É uma conversa bem informal, como vocês sabem aqui usualmente. A professora Maria Helena, ela podia contar um pouco para os nossos ouvintes, porque principalmente as mulheres, elas têm já uma familiaridade maior com ácido hialurônico, né? E elas costumam até perguntar, né, se seria o mesmo ácido hialurônico, né? Então, a senhora poderia falar para a gente um pouquinho, professora, sobre os diferentes tipos, né? E na ortopedia, né, qual que é o que a gente utiliza? Uhum. Então vamos falar na estética. Na estética se utiliza o ácido hialurônico de média massa molar. Por quê? Porque na estética o objetivo é ter uma hidratação intensa no lugar das rugas e que essa hidratação, esse volume no local da ruga, ele permaneça por um longo espaço de tempo. Então, por isso, se usa o chamado ácido hialurônico reticulado, ou seja, ele tem ligações químicas entre as suas cadeias e, por isso, ele vai ter um tempo de presença ali nas rugas mais prolongado. Então, esse é o ácido hialurônico da estética: hidratação, volume e atenuação das rugas. E o ácido hialurônico para ortopedia, como que ele realiza essas funções de redução da dor e não reposição, mas assim, melhora da função, a pessoa consegue andar melhor, sem dor. E como que ele consegue realizar isso? Bem, ele realiza isso
devido às suas propriedades mecânicas, que se chama de viscosupplementação. É essa aplicação para melhora das propriedades mecânicas. Então, tem que ser o ácido hialurônico de elevada massa molecular, ou seja, 10 elevada a 7ª potência de Daltons, que isso significa que ele tem uma estrutura viscoelástica. Ele consegue o amortecimento, uma lubrificação mais potente e consegue também permanecer na articulação se ele for reticulado por mais tempo. As outras funções são de sinalização celular e as funções anti-inflamatórias que, se vocês quiserem, eu posso depois falar especificamente disso. Ótimo, ótimo. Ó, uma coisa que eu acho interessante, já que a Maria Helena já comentou, que o ácido hialurônico ele tem 2 efeitos, né? Ele tem um efeito mecânico pelas propriedades viscoelásticas dele, né? Hidratante da cartilagem também, mas ele também tem o seu efeito biológico, né? Ele também interage dentro da articulação, provocando os efeitos biológicos que às vezes podem ser efeitos até mais duradouros do que a presença específica dele naquele momento, né? A gente vê, às vezes, alguns pacientes que fazem a aplicação de ácido hialurônico que tem uma durabilidade muito grande, além do que aquele produto que foi colocado estava ali dentro, né? Às vezes dá uma sobrevida muito mais longa aí. Eu acho que poderia explicar... Oi, pode falar, Bruno. Não, na verdade, eu só queria fazer uns comentários aqui, que a professora colocou muito bem. Eu acho que a gente vê muito isso na prática. Eu acho que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que normalmente são pacientes ou pessoas que têm patologias na articulação, elas conseguiram perceber alguns pontos que foram colocados ali que são super importantes. Primeiro, que a aplicação do ácido hialurônico intraarticular, o que a gente faz como tratamento para uma doença degenerativa, para uma artrose, uma lesão, enfim, o que seja, é um processo de reposição. A professora comentou que no processo degenerativo, e mesmo com a idade, existe um declínio nessa concentração de ácido hialurônico na articulação. Então, o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho que vale a pena colocar, que foi comentado, é que nem todo ácido hialurônico é igual. E foi o comentário que a gente ouviu agora. Isso é super importante, porque isso, com muitas outras coisas que a gente pode conversar, enfim, mas vamos partir do básico, tem relação, sim, com o resultado do que nós queremos do ponto de vista mecânico, do ponto de vista biológico, numa articulação. Então, acho que às vezes são pequenas coisas que nós estamos ouvindo aí da professora, que a gente pode colocar para as pessoas que estão ouvindo, né, que são super importantes para a gente, como bom senso, como base. Né? O que a gente coloca ali dentro é uma coisa que é nossa. Ninguém está colocando, isso aqui é um produto. Não, você está repondo. Então, essa é a grande questão. Você está repondo porque existe uma doença ali que diminui essa concentração. E quando diminui essa concentração, aumenta o atrito, aumenta a força de cisalhamento da cartilagem, enfim, tudo que a professora falou. Então, eu acho super importante 2 tópicos aí do que ela comentou para o público entender o que a gente está conversando aqui, o que a gente às vezes indica. E outra coisa, Bruno, que eu achei muito boa que a professora falou, que ela falou da produção do ácido hialurônico através do processo de fermentação bacteriana. Sim. Porque existem alguns ácidos hialurônicos de uma origem animal e outros ácidos hialurônicos a partir de fermentação. Eu acho que a professora podia até explicar isso. Comentar um pouquinho da diferença deles. Essa diferença que a gente, na nossa prática, nós do grupo, né, a gente já sabe o que a gente vai utilizar, né? Mas, às vezes, eu acho que para o paciente o entendimento... Porque às vezes eles perguntam para a gente assim, mas por que você está escolhendo esse ácido? Né? Por que é esse que você está escolhendo? Porque às vezes fala assim, não, eu escolho por causa disso. E uma das explicações é essa aí, que a professora pode comentar. Eu acho super importante. Então, o ácido hialurônico de origem animal, o problema é que ele carrega consigo, no processo de extração, por exemplo, da crista de galo, do cordão umbilical,
principalmente a crista de galo, que é a principal fonte, ele carrega consigo muitas proteínas inflamatórias do animal. Então, o processo de purificação é muito oneroso e não se consegue, muitas vezes, tirar todas essas proteínas. Então, ele tem esse grande diferencial, ou seja, ele não é a purificação é muito difícil. Já o bioácido hialurônico, que é o produzido por bactérias, ele, no processo de purificação, é com menos etapas, ele já é produzido menos impuro, porque ele é extrudado pela membrana celular das bactérias, um processo muito semelhante à produção do nosso ácido hialurônico endógeno, do que nós produzimos em nossas células, e aí se consegue um alto nível de purificação. Então, uma primeira coisa, e daí também por isso que as propriedades, isso está comprovado na literatura, as propriedades do bioácido hialurônico são iguais ao do ácido hialurônico endógeno, o que nós produzimos, tá? Então, um fator muito importante ao comprar ácido hialurônico, qual é o nível de pureza? Tá? Pureza em relação aos fatores virais, em relação às proteínas, tá? Que nem sempre a ficha técnica dos produtos apresenta. Tá? Esse é um ponto muito importante. Em segundo lugar, observar, ao comprar um ácido hialurônico, observar a sua massa molar. Se o objetivo é viscosupplementação, então, massa molar maior do que 500 mil, 1 milhão de Daltons, tá? Cerca 1 milhão não existe, porque ele é extrudado na célula, na membrana celular, mas da ordem de 10 elevado a quinta a 10 elevado a sexta Daltons, tá? Esse é o ácido hialurônico viscoelástico. Por que ele tem essas propriedades? Porque ele tem uma arquitetura específica, ele se emaranha, as suas cadeias, o ácido hialurônico é um polímero, ele é um ácido porque ele tem o grupo hidroxila, que se dissocia e libera hidrogênio, mas ele é um ácido muito fraco. Então, as propriedades mais importantes dele são essas propriedades da configuração, da arquitetura dele em solução. Tá? Então, isso que dá, é o chamado enovelamento aleatório que dá as propriedades de viscosupplementação. Tá? Isso aí para o ácido hialurônico, as propriedades mecânicas. E agora, e o ácido hialurônico para as propriedades de sinalização? Esse outro lado é um lado de pesquisas mais recentes, mas que já está bem elucidado na literatura. Existe nas células um tipo de receptor que se chama CD44. E esse receptor, ele é o receptor do ácido hialurônico. Mas para que o ácido hialurônico possa interagir eficientemente com esse receptor, ele tem que ser de alto peso molecular, ou seja, da ordem de 10 elevado à quinta, ou seja, da ordem de 200 mil Daltons, 500 mil Daltons, tá? Então, essa sinalização se faz pela interação eletrostática e também geométrica, ou seja, nessa arquitetura, a interação é muito eficaz e faz com que esse receptor sinalize para o material genético da célula, o DNA, o RNA, para o organismo produzir
mais ácido hialurônico, aquele organismo do velhinho, aquele organismo do atleta que está com problemas nas articulações, uma lesão, tá? Um outro ponto é o seguinte, esse é o ácido hialurônico de 10 a quinta, existem até artigos que mostram esse número mágico, essa massa molecular mágica, 200.000 Daltons. Mas tem o seguinte, se a massa molecular for baixa, ele vai interagir com outro receptor, que se chama TR4. E a interação com esse outro receptor, ele vai sinalizar a célula para que o material genético produza o quê? Citocinas inflamatórias. Então, o ácido hialurônico de 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta Daltons, ele é inflamatório, ele é pró-inflamatório. Então, aquele negócio, às vezes, olha que interessante. Pode estar recebendo um ácido hialurônico para tentar um anti-inflamatório, mas pode ter um processo inflamatório secundário, né, reacional a isso aí. Isso é super importante, né? Essa escolha é muito importante, né, professora? É muito importante. Então, é a pureza, né, e a elevada massa molar. Aí, como você falou, aí você faz uma aplicação e o paciente... Claro que o ácido hialurônico ele tem um tempo de vida média de horas no organismo. Por quê? Porque os radicais livres vão cortar as cadeias. E aí, com isso, vai mudar a estrutura e a sinalização não vai ser mais eficiente. Esse é o ácido hialurônico daquelas pessoas que têm problemas nas articulações. Então, mas aí o ácido hialurônico de alta massa molar, ele já sinalizou. Então, a pessoa vai produzir o endógeno, entendeu? Entendi. O ácido hialurônico já não está mais presente na articulação, mas a sinalização foi eficiente. Então, ele serve como um estímulo para a produção na articulação, estímulo da de produção. Mais ácido hialurônico. Isso é super importante. Exatamente. Eu acho que isso aí vale uma tradução aí para o nosso público aí, para explicar para eles entenderem o quão importante é isso, porque é muito frequente essa dúvida deles no aspecto seguinte, de doutor, mas quanto tempo isso aí vai ficar na minha junta? E eles associarem isso ao efeito, quanto tempo vai durar o efeito. E é isso que a professora Mariana está explicando aqui. Então, a substância em si que a gente aplica na junta, aquela substância não fica tanto tempo ali, mas ela não precisa. O ácido hialurônico correto, com essas características corretas que a professora falou, de peso molecular, de massa molar, de tudo isso, de pureza, ele vai entrar na sua célula, dentro da sua junta, que produz o seu ácido hialurônico, e é como se ele fosse reensinar a sua célula a produzir um ácido hialurônico de boa qualidade novamente. Esse efeito é que pode ser muito duradouro, e por isso uma aplicação que a gente faz, às vezes, dura 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, sendo que aquele líquido em si, aquele gel que a gente colocou lá, ficou horas ou dias dentro da sua junta, tá? É importante que todo mundo entenda isso aí. Perfeito. Então, perfeito. E nesse, só completando, e nesse contexto aí, como se tratando de radicais livres, uma alimentação boa, né? Preparing the soil. Preparar o solo é muito importante. Beleza, não, maravilha. Outra observação importantíssima, porque a gente vê também... Eu acho que a professora entrou aí no ponto, né? Muitos pacientes tendem a comparar resultados, né, deles com os outros. Existe uma série de coisas envolvidas. Então, mesmo que você que tenha feito com o mesmo médico, aplicado o mesmo ácido hialurônico, com a mesma técnica, a gente está colocando uma substância que é igual à que você produz, para estimular o seu corpo a produzir novamente, ou seja, ele é completamente dependente da sua saúde geral. Então, se você
tem doenças crônicas, metabólicas, obesidade, resistência à insulina, uma série de ácido úrico elevado, você vai ter um tipo de resposta àquela aplicação. Se você, por outro lado, tem hábitos completamente saudáveis de vida, você vai ter outra resposta completamente diferente. Isso aí a professora Perfeito, foi num Inácio, ponto perfeito. espetacular. Esse ponto colocado é super importante, com certeza. Porque a gente vê nas redes sociais, então, o paciente fala assim, ácido hialurônico, apliquei. E aí vem aquelas questões que a professora colocou, né? Apliquei uma ampola na minha articulação, não sei nem qual é o nome do ácido e não resolveu nada. Tá bom, mas você foi preparada para receber aquilo? Porque o tratamento viscobiológico, e a gente fala viscobiológico, ele induz uma resposta biológica no organismo. Por isso que o termo que a gente usa é esse, né? O tratamento viscobiológico, ele não é somente articular, ele é o todo. Então, muitas vezes, o paciente não foi preparado para isso e também não tem uma manutenção de pós-tratamento ou pós-procedimento. Então, é muito mais complexo do que uma ampolinha, aplicou na região, pronto, estou curado. A coisa é muito mais complexa que isso. Vocês estão percebendo agora a professora explicando a parte biológica disso aí, é muito mais complexo do que uma ampolinha que compra na farmácia e coloca na articulação. É exatamente, Bruno, e é outra, em cima disso daí, é outra explicação, né? Porque existem também muitas outras variáveis, né, associadas a isso. Por exemplo, o grau de evolução da artrose. Então, um paciente, talvez, que ele esteja até numa fase mais inflamatória, com mais artrite, né, na articulação, com mais mediadores inflamatórios, o ácido hialurônico, de imediato, não vai dar todo aquele resultado que poderia ser esperado. Né, mas uma aplicação só, talvez, ou certamente não vai ser o suficiente para ele, né? Ao passo que aquele outro, talvez já tenha uma condição pré-aplicação melhor, tanto metabólica, sistêmica, né? E de grau de evolução da artrose, já tenha com uma única aplicação, um resultado fantástico. A gente vê isso na prática, né? Muitos pacientes que a gente pega na ressonância com sinovite, que tem um processo inflamatório em curso ali, a gente pode fazer a aplicação da terapia viscobiológica, os resultados às vezes não são tão bons, justamente por causa disso. Essas citocinas que a professora comentou, eles vão fragmentar esse ácido hialurônico que a gente coloca lá dentro e vão mudar completamente a resposta biológica que a gente vai ter na articulação, diferente do que a gente queria. Então, isso tudo tem que ser explicado para o paciente. Às vezes, as respostas ruins, elas estão na base, né, naquilo que a gente voltou naquele outro vídeo, né, Inácio? De como foi indicado, de como foi explicado o procedimento a ser realizado na pré-aplicação. Eu acho isso, entendeu? Um efeito que eu acho maravilhoso do ácido hialurônico é naquele paciente que é o efeito anti-inflamatório do ácido hialurônico, é quando o paciente está naquela fase com muita dor, que tem uma limitação de movimento, não tem nem tanto uma artrose tão desenvolvida assim, mas está num processo ali de sinovite muito acentuada. E o resultado do ácido hialurônico, nesses casos, realmente é fantástico, né? Que a gente vê aí como que a potência dele, biológica, por isso que ele é um tratamento biológico, na redução do processo inflamatório. Essa ação dele, né, mediada pela ligação no receptor CD44, ela melhora a homeostase da cartilagem. Então, é como se fosse ali um nanorobô que é colocado dentro da articulação, que vai lá direto naquele receptor e vai mudar todo o metabolismo da cartilagem para voltar a ser uma cartilagem sadia, né? Isso é uma coisa impressionante. E é óbvio, né, que em cima do que ela falou também, que a gente tem diferentes pesos moleculares de ácido hialurônico e de acordo com a sua clivagem ali, né, se for um ácido hialurônico inadequado, de uma cadeia muito pequena, ela vai ficar muito curta e vai terminar ativando outra via, né, que é a do tool-like receptores, né, 2 e 4, né, professora? E aí vai ter um efeito contrário. Contrário. Maravilha. Gusmão, eu acho que a gente podia aproveitar a professora e como existe muita pergunta com relação a isso, os pacientes perguntam assim, mas olha só, eu fiz uma aplicação de corticoide na minha articulação. O que isso pode levar para a minha articulação, e no caso agora, professora, com relação ao ácido hialurônico lá dentro, né? O corticoide ele atua de forma positiva ou negativa numa articulação, né? O que isso pode levar a perguntar aos colegas também, que acho que é uma pergunta que vem direto aí com relação à aplicação de corticoide intraarticular. Né?
Eu acho que, bom, qualquer pergunta que a Maria Helena não se sentir à vontade de responder, obviamente, né, não precisa responder, porque eu acho que entra bem numa área clínica, né, Bruno? Mas, Sim, assim, não, eu falei a para os gente, colegas também colocarem isso. o legal é que a gente está vendo é uma mudança de visão, eu acho que de uma grande parte dos ortopedistas, procurar usar menos drogas anti-inflamatórias, tanto via oral quanto local, como é o corticosteroide, porque a gente já viu o seguinte, tu usar ele uma vez numa situação muito grave é uma coisa. Agora, o que se fazia no passado era toda hora aplicação de corticoide no joelho de atleta, em tendão, em articulação, e já se provou, assim, já se provou há muito tempo que isso é deletério para a cartilagem, é deletério para os tendões, causa ruptura tendinosa, né? E a beleza do ácido hialurônico é porque é uma maneira de uma molécula que é idêntica à nossa, promovendo um efeito anti-inflamatório local, e não só a parte mecânica, como interagindo biologicamente com o metabolismo das células, induzindo o corpo a produzir mais ácido hialurônico natural. Isso aí é belíssimo. Sim. Acho que o cerne disso aí que você falou agora, Gusmão, e também pegando um pouco o que o Bruno falou e as informações que a professora deu, os pacientes têm que entender o seguinte, diferenciar muito bem, porque eles primeiro misturam infiltração num bolo só. Então, infiltração, seja lá do que for, para eles é uma coisa só. E depende muito do que vai colocar. O que a gente está falando aqui, e vocês viram todos nós repetindo esse termo, é biológico, é uma aplicação biológica. O que é isso? Ácido hialurônico não é remédio, não é droga, como o Gusmão falou agora, não é medicação. A professora frisou muito bem aqui. Ele faz parte do nosso corpo. E esse ácido hialurônico, produzido especialmente por fermentação bacteriana, tem características idênticas, inclusive o processo de fabricação é o mesmo que é usado no nosso corpo. Ou seja, nós estamos colocando uma substância idêntica ao que o seu corpo produz. Por isso a gente está falando tanto biológica, e que vai levar a respostas do teu corpo biológicas também. É bom que fique claro que não é medicação, não é droga, porque isso implica que não há toxicidade, não há limite para aplicação. Muitos pacientes perguntam, tá bom, doutor, mas eu vou poder ficar aplicando isso o resto da vida? Sim. Perfeito. Pela substância em si, sim. Se você tiver que fazer uma aplicação ao ano, uma aplicação a cada 6 meses, durante 5 anos, até o momento de um eventual outro tratamento, não tem problema nenhum. Ele não vai gerar dano no seu corpo, porque ele está lá, ele já é produzido. Completamente diferente, como o Bruno falou agora, de medicações, de drogas, ou como o Gusmão falou, tipo, aplicar um corticoide que a gente sabe que a médio e longo prazo ele é deletério. O ácido hialurônico, os trabalhos estão mostrando exatamente o contrário, até coisas que a gente não achava que fosse capaz de fazer. Hoje a gente está vendo alguns trabalhos mostrando o efeito em retardar a progressão do dano articular. Ou seja, uma coisa que faz bem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Enquanto a gente está falando, às vezes, de anti-inflamatórios e drogas que dão um alívio maravilhoso, muitas vezes. Na hora, o paciente fica maravilhado. 6 meses depois, a cartilagem está destruída. Perfeito. Perfeito. Professora Maria Helena, a senhora nos mandou aí 3 trabalhos bem recentes seus, né? E na sua visão, assim, e das pesquisas que vocês têm feito, para que lado a parte do ácido hialurônico tem ido mais, assim, em termos de pesquisa hoje? Então, além claro, né, da produção, a produção já não é já não tem tanto maior segredo. Mas, na parte das aplicações, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, o ácido hialurônico, ele é também, além dessas propriedades que eu citei, ele serve como um suporte, que na literatura é chamado de scaffold, para que as células de regeneração, as células tronco, elas possam crescer e regenerar o tecido.
tá? O tecido danificado. Só que o ácido hialurônico sozinho, ele não tem esse efeito sozinho, ele serve de suporte. Então, ele tem sido muito estudado, inclusive no nosso laboratório, o seu efeito associado à aplicação associada ao plasma rico em plaquetas, que contém fatores de crescimento e outras proteínas que vão recrutar as células-tronco e vão fazê-las crescer e produzir realmente e estimular a produção do tecido cartilaginoso, ok? Então, essa associação PRP e ácido hialurônico é realmente muito eficaz na regeneração. Tá? Então, as pesquisas estão indo nesse sentido. Associação de uma parte biológica, celular, com o reticulado e o scaffold do suporte do ácido hialurônico para essas células. Isso, professora? É isso mesmo. Então, nós vimos recentemente, num trabalho de doutorado, a regeneração, nós vimos in vitro, né? A regeneração, né? Ou seja, a redução dos fatores das citocinas inflamatórias durante o crescimento de células-tronco mesenquimais, na presença de ácido hialurônico de alta massa molar, de alto peso molecular, mais PRP, LPRP, o rico em leucócitos e plaquetas. Tá? Então, essa proliferação das células foi muito maior do que o ácido hialurônico sozinho, que não tem o efeito, né? Esse efeito tão estimulante, e o PRP sozinho também, que tem o efeito regenerativo, ok? Ótimo, não, maravilha. É utilizar... Bom, e agora com esse primeiro passo de aprovação da Anvisa, que ocorreu em fevereiro, de aumentar o número de pesquisas com células de manipulação maior, né? Eu acho que isso aí vai ajudar a dar um salto maior nessas pesquisas, né, professora? Sim, porque já se tem provado que as células, elas têm que ter um estímulo para regenerar o tecido, tá? E quem regenera é o plasma rico em plaquetas, são os fatores de crescimento, né? Então, essa associação é muito benéfica. Maravilha. Eu vou lançar aqui para o pessoal uma pergunta que fizeram aqui no chat do YouTube, que é o seguinte: tá, mas como é que faz para aplicar no quadril? Tem que ter anestesia geral? Aí, bom, essa é a notícia boa, né, pessoal? É uma aplicação que ela é muito simples de ser feita. Ela é feita, nós gostamos de fazer uma anestesia local para dar um conforto para o paciente na pele, na musculatura. E é uma aplicação que é feita guiada por imagem, especialmente no quadril. Na minha opinião, em todas as articulações tem que ser guiada por imagem, para a gente ter certeza que está dentro da articulação, porque fora da articulação ele não consegue fazer toda essa sinalização e todo esse trabalho, né? A gente usa, todos nós aqui utilizamos o ultrassom para fazer essa aplicação. E eu faço no ambiente de consultório, numa sala preparada. Eu gostaria de lançar agora para os colegas como é que vocês fazem o ácido hialurônico no quadril. É com anestesia geral, raquidiana, como é que é? Vamos lá, pessoal. Eu também sigo a mesma técnica como você faz também, Davi, e de preferência no consultório. Alguns pacientes eu costumo fazer também no hospital, mas isso mais por conta de logística mesmo. Mas eu sinto maior tranquilidade e até maior segurança de se fazer no consultório mesmo, porque o equipamento que eu tenho no consultório é até melhor do que eu tenho disponível no hospital para fazer esse procedimento. Perfeito. Inácio? Guzmão, você falou aí, essa é a parte boa. Eu não sei nem se não tem parte ruim. Qual é a parte ruim de fazer? Só tem parte boa. Mas isso aí é importante que fique claro. Eu vi a pergunta aqui também. Viscosuplementação, que é a aplicação do ácido hialurônico, é um procedimento ambulatorial. Tá? O que quer dizer isso?
que não exige qualquer tipo de preparo pelo paciente. O paciente não precisa ficar em jejum, não precisa fazer uma série de exames pré-operatórios, risco cirúrgico, cardiológico, nada disso. Vai chegar no consultório, a clínica de todos nós tem uma sala própria para isso, uma sala de procedimento, claro, com todos os cuidados, e com anestesia local, simplesmente para aumentar o conforto. É um procedimento rápido, seguro, com chance ínfima de qualquer problema, e que o paciente sai da clínica andando e volta a viver a vida. Então, anestesia local, nada de anestesia geral, nada com uso de ultrassom, procedimento que simples, rápido, seguro e efetivo. Bruno, como é que é? Aqui, a gente também tem essa parte do consultório, do ultrassom, e de um tempo para cá, eu comecei a fazer também, a gente tem o mesmo ultrassom em alguns hospitais específicos aqui no Rio, e eu comecei a perceber que alguns pacientes se sentiram mais confortáveis com relação nesse processo. Também concordo que eu acho que não é uma necessidade formal, mas, enfim, se começar a se sentir confortáveis, a gente faz com anestesia local mesmo, da mesma forma. Só que, na maioria dos casos, o meu anestesista vai junto, até para vamos dizer assim, para uma segurança maior do próprio paciente. Pega uma veinha, faz uma leve sedação, o paciente dá uma descansada, quando acabou, já está resolvido. Meia hora depois, o paciente vai embora do hospital. É um procedimento praticamente ambulatorial. Só que eu acabo fazendo também no centro cirúrgico, muitas vezes, por causa da logística. Também tem um ultrassom bom, né, nos hospitais que eu faço. E a gente consegue, aí tem um outro processo também com relação à parte de convênio, enfim, que para o paciente acaba também sendo interessante. Às vezes pela parte burocrática, sim, né, sim, Bruno? Sim. Às vezes tu opta pelo hospital. Eu acabo optando pelo hospital. Mas não pela necessidade em si do procedimento, né? Porque eu também comento com o paciente assim, eu comento com o paciente, olha, se tu tem pânico de agulha, a gente pode fazer no hospital. Aí tu faz uma sedação, a pessoa tem pânico de agulha, então aí para ele ter um conforto, né? Mas não, e eu acho que é interessante comentar isso agora, porque assim, ó, muitos pacientes nossos não estão podendo fazer tratamento cirúrgico, não estão podendo fazer tratamentos mais complexos, e pode ser lançado mão da terapia viscobiológica para se ganhar algum tempo. E fora do ambiente hospitalar. Não precisa usar isso, até porque está cancelada as cirurgias e tudo, então a gente pode fazer isso no consultório para dar um conforto para o paciente. E normalmente não é uma queixa importante que justifique o hospital. E a gente não sabe também quando que vai voltar essa normalidade aí, né, em função dessa pandemia aí. Sim, perfeito. Detalhe, né, Guzmão? Nesse momento agora, dessa crise, você ficar longe por qualquer causa de um ambiente hospitalar já é uma vantagem, né? Então, a chance de você ir ao hospital para qualquer causa, mesmo que os centros cirúrgicos estivessem funcionando, mas a chance de você ali naquele ambiente hospitalar cruzar com algum paciente contaminado aí pelo corona é uma coisa. Sim. No nosso ambiente de clínica, a gente vai agendar um horário para ele que ele não vai cruzar com ninguém se ele não quiser, então se torna um procedimento muito mais seguro para esse momento. E a sala é uma sala específica, é toda preparada para isso também. É praticamente entre aspas, uma sala de centro cirúrgico num consultório. A verdade é essa. Sim. Professora, nos seus bullet points, o que temos de interessante mais aí? Olha, eu também gostaria de... Você me perguntou sobre as perspectivas, os novos avanços das pesquisas, e um outro ponto que eu esqueci de comentar é a estruturação do ácido hialurônico também em micropartículas. Tá? Ao invés de deixar como um fluido somente viscoso, ele ser colocado com micropartículas dele próprio para injeção. Então, qual que é o papel dessas micropartículas? Essas micropartículas podem carrear antioxidantes, podem carrear... por exemplo, fatores de crescimento, pode carregar produtos que não são químicos, mas são estimulatórios para a síntese do ácido hialurônico e a preservação dele na articulação, como é o caso dos antioxidantes. Maravilha. Ele pode ser usado como um carreador, essas micropartículas, para outras substâncias estimulantes. Isso. Né? Isso.
Interessante. Então, principalmente os resultados, olha, aumenta até de 10 vezes, isso in vitro, né? Aumenta até 10 vezes o tempo de meia-vida dele se ele carrega um antioxidante. Olha que interessante. Né? Então, isso é importante, que ele fique mais tempo na articulação. Então, era isso que faltou aqui nos meus bullets. Tá bom? Isso é interessante para o pessoal entender que a professora Marilena já tinha comentado que o ácido hialurônico ele é um excelente carreador, e o termo aqui de scaffold, associado a biológicos, como o Guzmão falou, o plasma rico em plaquetas, os enxertos de concentrado medular, as células tronco, seja lá o que for. Então ele funciona muito bem carreando isso, mas ele também funciona bem carreando outras substâncias, às vezes medicações ou substâncias sintéticas que são antioxidantes. E a gente tem exemplos disso já até comercialmente, ácidos hialurônicos associados a manitol, associado ao sorbitol. Nós usamos muitas vezes associado à proloterapia, que é a destrose. Então, ele tem uma capacidade de perpetuar a ação dessas substâncias na junta por mais tempo. É isso que a professora quis dizer. Perfeito. E dentro dessas pesquisas, professora, ele também se vê a aplicabilidade do ácido hialurônico em outros tecidos? Porque a gente está falando de cartilagem aqui na artrose e se vê também aplicações para a área tendínea ou outras partes aí do corpo? Sim, existem muitos artigos já publicados na parte de tendões, né, para regeneração de tendões, com o ácido hialurônico associado e também não associado ao PRP, né? Mas existem artigos. E também são tendões, tendão, quadril, né? Hoje eu peguei alguns artigos da aplicação do ácido hialurônico no quadril, nos quadris e joelho, né? É isso. Ombro. Esse estímulo biológico aí com esses outros concentrados e o ácido hialurônico associado na parte tendinosa, porque muitas vezes a gente encontra aí rupturas parciais e não é uma ruptura grande o suficiente para necessitar uma cirurgia. Às vezes a cirurgia é um procedimento com uma demasiada morbidade para aquele tamanho de lesão. E o uso do ácido hialurônico associado a outros produtos biológicos pode ser um excelente estímulo para a cicatrização, né? Exato. Que já está sendo feito, né? Tem vários trabalhos para ombro, né? No ombro tem bastante. Rotador, né? Do rotador, isso aí mesmo. Tem muitos trabalhos de banquete rotador, né? Principalmente, né? E agora tem uma aplicabilidade maior também na parte de discos, né? A parte de coluna vertebral, né? Né, doutora? Isso. Na parte de coluna vertebral, Está começando cada vez mais a focar nessa parte da osteoartrose lombar e da dor discogênica, né? Os trabalhos estão cada vez mais focados nisso aí, né? Existem tem trabalhos recentes na literatura que comprovam que o N é pequeno, o número de pacientes é pequeno, mas mostram a potencialidade do ácido hialurônico na regeneração do disco da coluna. Perfeito. Né? Associado ao PRP, e tem um tipo bem novo de ácido hialurônico que ainda não está comercializado, esse foi o objeto do nosso último artigo, que é o ácido hialurônico oxidado. Ele é mais viscoelástico ainda. Olha que interessante. Perfeito, um legal. tipo novo de ácido hialurônico que provavelmente vai surgir aí, vai aparecer no mercado futuramente. E está se preparando, professora, está se preparando para uma produção nacional? Alguém que tem buscado isso com vocês na universidade? Olha, tem. Agora, o processo com a universidade e a indústria é complicado, né? Principalmente em épocas como essa, né? Então, nós recebemos propostas, analisamos, mas até agora não temos nenhum contrato fechado no momento, mas o nosso laboratório produz por fermentação e também
estudou a purificação. Então, hoje eu posso dizer que o nosso laboratório tem o ácido hialurônico de alta massa molar purificado, produzido e purificado. Made in Brasil, é isso aí. Fica a dica aí, né, para o pessoal do Meu Quadril montar uma parceria com a professora Maria Helena. É difícil, Professora, universidade é difícil. Eu imagino. Para eu entender, então, esse ácido hialurônico novo que está surgindo, então, oxidado, além dele ter uma vantagem em termos de massa e de potencial viscoelástico mesmo, a ideia seria que ele, por ser oxidado já, ele ficasse menos suscetível à quebra dos radicais livres, talvez, e por isso durasse mais tempo também dentro de uma articulação, por exemplo? Não. Esse ácido hialurônico, a grande vantagem dele é que ele é termossensível. É uma modificação de uma ligação química lá na cadeia do polímero, tá? Que aí não dá para eu mostrar, para eu só dizer assim. É uma modificação química que faz com que ele fique termossensível. Então, qual que é a grande vantagem? Você injeta um pouco abaixo da temperatura corpórea, por exemplo, 36 graus, e ele vai gelificar no local. Ele não é gel, ele é líquido para injeção, entendeu? Ah, então a gente pode usar agulhas mais finas, inclusive. Exatamente. Olha só. Poxa, que legal. Então, ele é líquido. E ele demora, ele tem um tempinho, 5 minutos, 4 minutos, que ele também é reticulado, para gelificar. Então, nesse período, você já manipulou, ele já está lá na articulação, entendeu? Interessante. Essa é a grande legal, vantagem. hein? E uma coisa, professora, todos os ácidos hialurônicos por fermentação, eles têm a necessidade de manter resfriado ou isso realmente é uma variação de marca, essa recomendação de resfriação, manter em resfriamento eles? Não, tem que resfriar porque ele é um polissacarídeo. Entendi. Né? É um açúcar. Porque eu acho interessante assim que não são todas as marcas que recomendam resfriar. Eu mantenho todos eles resfriados, porque eu tenho algumas marcas que recomendam e outras não. Mas eu fiquei me perguntando assim, por que essa diferença assim da resfriação? Então, no meu ponto de vista, eu até imaginei que todas as marcas recomendassem manter em geladeira, né? Mas vejam, é a contaminação microbiana, né? Mas veja, ele já vem em seringas estéreis, né? Então, desde que a seringa não seja danificada, é só um cuidado a mais, na minha opinião. Entendi. Tá ali estéril, né? Sim. Então, a geladeira é suficiente. A gente mantém ele no controle de temperatura ali, seguindo as recomendações do fabricante, que tem um fabricante específico que recomenda manter refrigerado. Então, enfim, eu deixo todos refrigerados com controle de temperatura. Melhor, né? É um cuidado a mais, Uhum. Maravilha. Pessoal, o que mais que podemos aí conversar com a professora? Tem algumas perguntas aqui, Davi. Posso fazer uma? Pode. Então, eu vou jogar aí para o grupo. O Alexandre Ramos, ele está perguntando em qual situação pode aplicar o ácido hialurônico, né? Na artrose, por exemplo, a necrose avascular da cabeça do fêmur seria aplicável? Então, talvez falar em quadros clínicos, quais seriam as situações aplicáveis, né? A gente pode até comentar assim, cada um de nós, aonde mais comumente faz a aplicação, e depois até a professora Maria Helena comentar sobre requisições que o pessoal pede para ela sobre estudos, se está surgindo em outras áreas aí o pedido de apoio para ela na universidade em estudos em outras áreas, né? A gente comentou aí já de tendão. Então, João, tu levantou a pergunta, já pode responder quais são os locais que tu mais aplica o ácido hialurônico na tua prática diária? Uhum. Alexandre, o ácido hialurônico, ele, como nós discutimos aqui na reunião, ele tem a função muito interessante aí anti-inflamatória. Então, em casos, por exemplo, de artrose, ela está inicial, mas ela está naquela fase aguda,
que tem dor, que tem bastante desconforto articular, ela é bem interessante. Ela tem uma outra propriedade que é mais a viscoelástica, que seria para criar uma interface ali de amortecimento na articulação, também que é muito interessante, e que poderia ser aplicado também em grau inicial de artrose, e também da necrose vascular da cabeça do fêmur, principalmente na fase inicial dela, que também tem uma fase bem dolorosa, onde tem edema, tem desconforto. Já na fase mais avançada da artrose ou da necrose, ele pode ser utilizado também, mais visando a questão do conforto mesmo, né? Maravilha. Inácio, como é que tu trabalha com ácido hialurônico aí na clínica? Eu sei que tu trabalha junto com um famosíssimo cirurgião plástico. Eu não sei se ele tá roubando teus ácidos hialurônicos aí de vez em quando, né? Eu trabalho com dois famosíssimos, né? Um cirurgião plástico e um cirurgião de ombro e cotovelo. Então, que é outro clínica, que pode pegar teus ácidos hialurônicos aí. Ácido hialurônico na clínica é quase no chuveiro lá. A gente usa para tudo lá. Eu acho que por tudo que a gente já falou aqui e a quantidade de ações que já foram identificadas benéficas do ácido hialurônico, ele tem indicação hoje para utilização nos mais diversos tipos de sistema, tanto intraarticular como periarticular, tendinoso, peritendinoso, ligamento. Então, eu uso de maneira muito variada, sou um grande fã, para mim, é uma das melhores substâncias, os melhores recursos que nós temos hoje. Agora, por frequência de pacientes, de demanda do meu consultório mesmo, eu aplico muito no quadril, mais intraarticular, muito no joelho, muito em coluna lombar, nas facetas e peridiscal na coluna lombar, e, como você citou, lesões tendinosas, tendinopatias ou estiramentos ligamentares, eu também costumo usar bastante. Eu uso para tudo. Doutor Bruno. Eu acho artrose do quadril, né? Artrose do quadril, nos casos... Eu estou mais focado em quadril, né, do que joelho, enfim. Artrose nos estágios iniciais, resultados melhores. E na osteonecrose, concomitância com outras técnicas biológicas intraarticular, principalmente quando eu faço o mecanismo de descompressão. Eu sempre trato a parte articular da cartilagem, né, na necrose. Acho que seriam as duas. Eu não sei se vocês concordam, então, assim, acho que todos nós, talvez o principal uso seria para cartilagem e um segundo uso seria tendinoso, né? Para tendinopatias. Todos concordam com isso? Tendão eu uso menos. Tendão eu tenho usado mais a prolo e outras técnicas biológicas, enfim, menos do que o ácido. Do que o ácido em si. Mas às vezes eu imagino que tu combine de vez em quando, né? Sim, combinar, mas não é o meu grande ponto ali nas lesões. O número 1 é para artrose, lesões de cartilagem. Porque assim, às vezes o pessoal fala assim, tem uma artrose, mas assim, é importante entender que a artrose ela tem graus, né? Sim. Não é ter ou não ter. Tu tem artrose, estágios iniciais, e o ácido hialurônico, quanto mais inicial a artrose, melhor ele funciona, né? Porque a camada cartilaginosa ela é maior, tem mais efeitos aí nos receptores na produção endógena, né? Mas é interessante que os trabalhos de ácido hialurônico mostram que ele funciona também em artroses avançadas. Artroses grau 4, que a gente diz, né? Mesmo em artroses avançadas, ele também tem um efeito. Claro que talvez seja um efeito menor em termos de durabilidade, mas ele também tem um efeito que vai ser superior a usar uma droga como o corticosteroide, né? Sim. Na verdade, tem alguns trabalhos que mostram que para artroses avançadas, muitas vezes a durabilidade fica em média de 4 a 6 meses. Muitas vezes o paciente não ganha um grau de mobilidade maior, mas ele tem um efeito analgésico positivo, que pode ser vamos dizer assim, uma forma de protelar uma cirurgia de prótese que, no momento, ele não quer fazer. A gente pega muitos pacientes que, por exemplo, têm uma artrose avançada, que falam, doutor, olha só, eu não quero botar prótese no meu quadril. Eu quero tentar alguma coisa para jogar essa prótese para frente. Eu acho que esse mecanismo que a gente pode propor para os pacientes, como foi muito bem explicado pela professora, eu acho que você não está fazendo nada fora de uma tentativa biológica de ajudar esse paciente ao objetivo dele, que é protelar uma cirurgia de prótese. Eu tenho vários pacientes com artrose avançada, mesmo avisados de que o resultado pode não ser tão satisfatório quanto as artroses iniciais, mas com resultados até satisfatórios, até segurando bem uma cirurgia de prótese aí,
que eu acho que é o objetivo, né? Maravilha. Dele, né? Professora Maria Helena, a senhora comentou com a gente aí, então, o ácido hialurônico combinado com outras terapias como o PRP, combinado, ele microparticulado, ele oxidado. E se a senhora, pelo que a senhora estuda o ácido hialurônico, como que a senhora enxerga assim, o futuro do ácido hialurônico dentro dessas terapias que está se tentando? Assim, para que caminho que isso está indo hoje em termos das pesquisas aí que vão se fazendo? Seria, digamos assim, um ácido hialurônico aditivado, né? Contendo antioxidantes, como, por exemplo, resveratrol, glutationa, para aumentar o tempo de meia-vida, e também isso tudo dentro de partículas do próprio ácido hialurônico, né, para se ter uma liberação controlada. Ou seja, é diferente você administrar o antioxidante de uma só vez, muita coisa perdida. E, então, se você coloca nas micropartículas, elas vão liberando gradativamente. Então, o efeito é maior. Então, eu enxergo esse efeito de carreamento, enxergo muito a aplicação para dor, né, que ele tem também um receptor, ele é um mimético, ele mimetiza o kappa, ele tem um receptor kappa opioide, que ele mimetiza os opioides endógenos. Então, com isso, ele reduz a dor também. Então, eu enxergo, mas as pesquisas ainda são poucas nesse sentido. Então, eu enxergo assim, esse outro lado de explorar as várias formas do ácido hialurônico, que não só esse só viscoso e viscoelástico. E, por falar nisso, eu vou colocar aqui uma pergunta que sempre o pessoal gosta, né? O que significa o viscoelástico? Para que serve a viscoelasticidade? Boa, ótima pergunta, hein? Né? Por que o viscoelástico ele é mais tem mais amortecimento, ele tem mais ele promove a lubrificação das juntas? É o seguinte, na estrutura molecular do ácido hialurônico viscoelástico, ele é um emaranhado de cadeias. É como um pequeno novelo da ordem de nanômetros, mas é um novelinho bem emaranhado. E ele armazena energia. Tanto que, na parte mecânica, nós medimos esse módulo de armazenamento. Aí me perguntaram, armazenamento de quê? Armazenamento de energia. Para quando você for correr, você for pular corda, essa energia ser liberada. Tá? Na viscoelasticidade. Então, é uma liberação dessa energia sem lesão. Então, se você tem essa energia armazenada, libera sem se lesionar. Então, era isso que eu queria colocar, acrescentar. Olha, ótimo. Muito bom, professora. Maravilha. É um compêndio, né, de conhecimento aqui pra gente. Não é à toa que nós a chamamos de professora Maria Helena. Né? Não? Olha, pessoal, estamos aqui com 1 hora de live. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de botar algumas considerações finais. Tem uma outra pergunta aqui, foi o Joelbert Sindra. Ele está perguntando, nos casos de osteoartrite com inflamação mais exuberante, o que vocês acham da associação do hialuronato com a betametazona? Bom, na minha opinião, assim, a gente tenta fazer o máximo para não utilizar drogas como o corticoide, esteroide, que é a betametazona, tá? Eu acho que o corticoide é uma ferramenta que em algumas situações a gente utiliza para tirar o paciente de uma crise muito forte de dor, mas a gente faz
tenta minimizar muito o uso desse tipo de medicação, e às vezes ele pode ser usado combinado com o ácido hialurônico, mas a gente tenta usar o mínimo possível. Não sei como é que é a prática de vocês aí. É a mesma coisa. A gente sabe que o corticoide, né, principalmente dose dependente, ele é condrotóxico, né? Além de ser tóxico para os tendões, ele também é tóxico para a cartilagem. Existem casos, como o Davi explicou, que são casos com uma sinovite exuberante, que ali uma pequena dose ela pode auxiliar em reduzir, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ter o efeito deletério mais do que benéfico, né? Inácio, Bruno. Perfeito. Isso aí. A mesma linha de vocês. Sempre que possível evitar, a gente evita. Às vezes ele é um recurso interessante em quadros muito inflamatórios, associado ou não. Você pode, por exemplo, fazer uma dose pequena de corticoide e alguns dias após, quando essa inflamação baixar, você fazer somente o ácido hialurônico. E sempre que a gente faz, é bom deixar claro também, microdoses, né? A gente faz doses muito baixas, a gente precisa desse recurso, a gente faz doses muito inferiores ao que a maioria costuma fazer ou relatar isso aí em até muitos trabalhos. Eu evito o máximo também. Eu acho que todos nós, quando a gente começou, eu acho que quando a gente começou a fazer as aplicações intraarticulares, a gente até, nos casos da sinovite, a gente até associava mais, né? Eu acho que depois que a gente começou a entender um pouco mais da terapia viscobiológica, a gente tem utilizado menos o corticoide, com essa ideia de associação. Acho que a gente usava muito mais, pelo menos eu, na minha prática, eu usava muito mais associado ao ácido. E quando eu comecei a usar o ácido sozinho, eu comecei a ter um resultado tão positivo. E existem outras substâncias também, né? Sim, a Prolo, que o Inácio a Prolo, o Traumil também, né? Que ele é um anti-inflamatório. Quando tem um acúmulo muito grande de sinovite, que a gente vê no ultrassom, quando a gente consegue aspirar esse líquido inflamatório e aí a gente injeta o ácido isoladamente lá, o resultado é fantástico. Eu não sei se vocês fazem isso às vezes, eu faço uma artrolavagem quando é joelho. Eu tento fazer sempre. Quando tem sinovite no quadril, eu tento jogar um pouquinho lá. Agora, acho que tem uma pergunta interessante aqui que o João colocou, professora Maria Helena, que seria o seguinte: o ácido hialurônico via oral, porque tem alguns suplementos assim com ácido hialurônico. Se a senhora tem alguma informação para nos dar, se a pessoa comer ácido hialurônico. Os estudos, tem sim. Os estudos do ácido hialurônico por via oral, eles são mais recentes. Então, não existe muita comprovação como o injetável. Um estudo recente, que foi uma tese de doutorado no nosso laboratório, e que é um estudo assim, bem inovador, nós vimos o seguinte, que o ácido hialurônico de alta massa molar, quando ele é ingerido, ele permanece na membrana intestinal. Isso foi um ensaio feito em animais. Tá? Ele permanece na membrana intestinal. Então, ele é ótimo para tratar desbioses. Porém, para o ácido hialurônico... O que foi? Não, vai para uma coisa e trata a outra, né? Trata espetacular, outra. Né? Ele é ótimo para desbiose, ele fica ali na membrana. Então, para ele chegar numa articulação, a quantidade é mínima, ok? No entanto, se o ácido hialurônico tiver na forma de micropartículas, aí foi observado ele na corrente sanguínea dos animais. Legal. Então, ele se distribui para outros tecidos. É interessante o pessoal entender o seguinte, imagina a seguinte situação, a pessoa tem artrose lá num joelho ou em um quadril. Aí, se ela vai tomar o ácido hialurônico, ele tem que passar por todo o sistema digestivo, tem que ir para a corrente sanguínea, ele vai ser distribuído por todo o corpo e vai chegar uma fração dele na articulação, talvez. Totalmente diferente de colocar a concentração máxima com a melhor qualidade possível direto na articulação e não perder ele no meio do caminho.
tem que tomar 1 Exatamente. quilo de ácido hialurônico por dia para ver se chega lá uns, sei lá, 1 grama na articulação. Nem assim, né? Não, ainda mais essa alimentação que as pessoas têm hoje em dia, né? Que quase todo mundo, vamos dizer assim, tem desbiose intestinal, então nosso nível de absorção de nutrientes, macronutrientes, enfim, o que seja, é baixíssimo. Você imagina que você vai tomar um ácido hialurônico via oral, ele vai ser absorvido e sem nenhum sinal, sem nenhum tropismo para lá, ele vai partir para a articulação. Eu sei lá, eu não... Ele vai ser distribuído igual para todo o fluxo sanguíneo, de onde ele não vai levar. Então, vai quer dizer, uma porta. É que eu falo para você, melhor aplicar lá dentro. É articular. Acabou, Mas claro. não tem sentido. Eu não sei lá. Essa parte eu nem discuto muito. Aí vem as associações, se me permitem, vem as associações. Ele reticulado, ele associado com colágeno, aí melhora aí a absorção, né? Mas a distribuição dele nos tecidos é muito baixa, isso posso dizer. Concordo com a senhora. O ácido hialurônico sem nada, o viscoso, tá? Sim. Mesmo reticulado. Agora, se a superfície dele é menor, a área da superfície maior, ou seja, ele está em micropartículas, ele atinge a corrente sanguínea. Chega no sangue. Ele chega no sangue, chega. Então, era maravilha, isso. Pessoal. Bom, eu vou dar um recadinho aqui final aí para o pessoal do YouTube que está nos assistindo. Depois a gente encerra e nos despedimos da professora de uma maneira mais íntima e carinhosa. Então, pessoal, lembrando aí, eu gostaria que vocês se apresentassem e dissessem aonde que o pessoal consegue achar vocês. Pode começar, o João Lopo. Então, sou João Lopo, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vocês podem me encontrar no consultório, tem meus dados todos certinhos lá na página, só digitar joãolopo.com. Inácio Ventura. Inácio Ventura, atendimentos aqui em Brasília, no Distrito Federal, e segundo semestre em São Paulo, capital. E para me achar é muito fácil na internet, meu site inacioventura.com.br. No YouTube o canal é Dr. Inácio Ventura e nas redes sociais @Dr. Inácio Ventura. Bruno Rabelo. Bruno Rabelo, Rio de Janeiro e também São Paulo, assim que a pandemia nos deixar. Pode me encontrar também no site brunorabelo.com.br e também no YouTube, Dr. Bruno Rabelo, e nas redes sociais também com @Dr. Bruno Rabelo. E no meu quadril. Meu quadril, em breve já entra no página. Spoiler. Professora Maria Helena, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se tiver alguém empolgado com ácido hialurônico que quiser fazer doação para pesquisa, existe isso lá na Unicamp? Doação financeira. Hein? Doação financeira para pesquisa de ácido hialurônico. Claro, é muito bem-vindo. Então, vamos aproveitar esse momento e dizer o seguinte: quem tiver vontade e capacidade de ajudar a pesquisa nacional sobre o ácido hialurônico, né? Tem algum lugar que eles conseguem contactar lá, professora? Sim, eu estou na Faculdade de Engenharia Química, Laboratório de Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos, na Unicamp. E aí colocando meu nome na Faculdade de Engenharia Química, já aparece meu e-mail. Maravilha, eu botei seu currículo Lattes na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo tem o currículo Lattes da professora Maria Helena. Se alguém se interessar... Rodou 3 páginas, assim, pelo menos, né? Não, professora, só aqui o currículo não entrava mais ninguém, é só currículo. O currículo é gigante ali na descrição. Então, pessoal, honra, quem quiser ajudar a ciência nacional, e eu sei que tem muitas pessoas que têm a filantropia no seu sangue, quem quiser ajudar a universidade com a professora Maria Helena, uma pessoa extremamente séria e muito admirada por todos nós, podem entrar em contato lá com o departamento. Se tiverem dificuldades de achá-la lá, podem entrar em contato com qualquer um de nós, que a gente ajuda vocês chegarem até a professora. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? Ótimo. Maria Helena, com H, né? .santana, SANTANA, @gmail.com. Bem fácil, que é o nome que a professora que colocou aqui no próprio Zoom aqui, o próprio nome dela, @gmail.com.
Então, pessoal, abram seus bolsos e ajudem a pesquisa aí, né? Dessa forma... Juntos seremos mais fortes, né? E diminui o custo do ácido hialurônico local. Dessa maneira, a gente tendo uma produção de qualidade aí. Agradeço muito a professora por ter participado com a gente. Ela já deu o primeiro passo para se tornar um youtuber. Tem até uma cadeira gamer aí, né, professora? Então, agradeço muito a todos vocês. Eu vou encerrar, então, aqui a transmissão e a gente continua uma conversinha entre nós ainda mais um pouquinho, certo? Um grande abraço a todos aí. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.